O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele nos fez nascer para uma herança incorruptível. Boa noite, irmãos. Bem, irmãos, hoje nós estamos diante daquele texto conhecido, que em Mateus é o jovem rico, mas no Evangelho de Marcos ele não faz menção apenas de que alguém veio correndo e se ajoelhou. Mas é muito interessante a pergunta que abre hoje o texto é a vida eterna. E aqui, o que é essa vida eterna? Aqui a pergunta feita, ela é descrita no grego como zoon aion. E é muito interessante essa expressão, o zoos, a vida, que é diferente da bios, porque esse zoé aqui nos fala de uma vida abundante, uma vida realizada por excelência. E é por isso que no mundo bíblico, quando é utilizado esse termo bíblico, está falando de uma vida sobrenatural, uma vida divina. Ou seja, esse jovem sabe que ele foi chamado para essa vida divina e sabe que é um caminho a fazer. É tanto que ele está interessado em como ele pode chegar lá. E isso também já nos faz perceber uma coisa: a vida, ela é um caminho progressivo. A vida espiritual, ela é nunca feita de uma vez para sempre. Ou seja, a vida espiritual exige etapas de purificação, etapas de assimilação, etapas de iluminação. É uma pena como nós católicos pouco estudamos sobre essas etapas da vida espiritual. Vocês imaginem, se nós queremos chegar lá, nós precisamos entender qual é esse caminho, pegar uma boa obra de teologia espiritual para poder perceber que cada etapa tem as suas provações, cada etapa tem os seus remédios. Aquilo que um principiante deve renunciar não é a mesma coisa que é exigida aquele que já está mais avançado. Aquele remédio que é necessário no início da conversão
não é o mesmo remédio na metade do caminho. Ou seja, a vida cristã é um caminho, é o itinerário. E nós então não podemos nunca nos contentar que nós já estamos formados para sempre e também já temos combatido também para sempre. Irmãos, e aqui é muito interessante porque o que é que move esse progresso na vida espiritual? Jesus ele vai fazer essa resposta através de uma pergunta: se ele tem observado os mandamentos. E ele cita os mandamentos, mas aqui ele cita somente 7 dos 10 mandamentos. Ele cita somente a segunda tábua da lei, que são pecados, elementos relacionados ao próximo. E é interessante porque relacionado ao próximo, ele cumpre tudo. Mas aquilo que é o amor ao irmão, ele não é capaz de fazer, porque ainda o seu coração está apegado ao dinheiro. E nosso Senhor já havia dito em outra ocasião: não podeis servir a 2 senhores, porque ou amará a um e odiará a outro, nós não somos capazes de amar os dois como deve ser amado. O coração deve ser sempre indiviso. E só Deus nos faz com o coração indiviso. E é por isso que o amor a Deus é aquele que sustenta os outros amores. Sem o amor de Deus, nós tornamos as criaturas de modo absoluto. Mas quando nós fazemos tudo por amor a Deus, o amor às criaturas se ordenam. Eu amo o meu esposo, minha esposa, mas antes eu amo a Deus. Eu amo o trabalho que eu faço. Eu amo os meus talentos, mas antes eu amo a Deus. Ou seja, só Deus, só este amor não faz dos outros ídolos para nós. E é por isso que quando falta o amor a Deus nas nossas atividades, facilmente nós as corrompemos. Se falta o amor a Deus na tua prática de piedade, se falta o amor a Deus na tua vida pastoral, se falta o amor a Deus no teu trabalho ou na vida doméstica, você corrompe. Você coloca os seus filhos acima de Deus. Você coloca o seu trabalho acima de Deus. E é isso que faltou na vida desse jovem. E vocês imaginem, não era um jovem qualquer. Era um jovem que não cometia pecados mortais. Era um jovem que tinha uma vida exemplar. Deveria ir à igreja, tratava bem os outros, era uma pessoa de boas relações, mas isso ainda não era suficiente. Então, irmãos, não pense que vir à missa é suficiente. Não pense que superar alguns pecados mortais são realidades suficientes. Não, é necessário um amor profundo por Deus. E quando nós falamos que é preciso crescer na vida da graça, não é tanto em crescer em tantas atividades, mas é crescer na disposição e na intenção daquilo que nós fazemos. Se nós começamos a fazer as coisas com gratuidade, eu faço isso só por amor a Deus e nada mais. Nós não devemos aspirar nem mesmo o céu nas nossas atividades, de tamanha gratuidade que deve ser. Ou seja, os santos, quando amavam a Deus, não é que estavam esperando o céu, estavam querendo simplesmente amar aquele que é digno do amor. Mas, às vezes, até mesmo, nós procuramos uma vida boa com medo do inferno. Ou seja, falta essa gratuidade do amor. E é por isso, irmãos, que nós somos chamados então a fazer esse caminho. Então, eu convido a todos a começarem a aprofundar esses aspectos da vida teológica. O professor Felipe Aquino fez uma síntese da teologia espiritual, das 3 etapas, da via de purificação, da via unitiva, da via iluminativa, que é aquilo que a igreja já sistematizou para nós. E isso é muito importante. Então não tenhamos medo, porque é lá que nós somos chamados. A vida abundante, a vida sobrenatural, ainda nós não a temos. Ela ainda só tem flashes dentro de nós. Então que ninguém fique para trás, que ninguém saia dessa igreja triste, como esse jovem hoje. Mas descubra que para Deus nada é impossível. Abraão e Sara escutaram essa frase debaixo do carvalho. Jesus pronunciou isso no Horto das Oliveiras, que para Deus nada é impossível. E também hoje nós devemos pronunciar com todos os santos. Nós sabemos que a santidade
Para Deus não é impossível.